Os mamutes estão voltando os mamutes, vai ser mais cedo ou mais tarde, eles estarão por aí. E tem notícia fresca aí, com a nossa Yuka, uma mamute de 10 anos de idade, mas era ainda uma menina, uma jovem, congelada, e que os cientistas agora tiveram um grande sucesso ali nas suas células. Talvez uma clonagem seja possível, hein? E olha que eles tentaram, hein? Quer saber mais? Eu sou o biólogo Henrique. Vem comigo e vamos discutir um pouquinho sobre esse assunto maravilhoso, magnífico da ciência, porque ciência, cara, é tudo de legal. Vem! Olha só que barato. Eles acharam, já tem tempo, tá? Que acharam a Yuka, se não me engano foi 2015 ou 2010, eu não lembro. Parece que foi 2010, apresentado em 2015, mas apresentaram a Yuka, que é esse nosso mamute, que é um juvenil daquele mamute lanoso, sabe? Aquele bicho gigante, que é um elefante peludão, é um elefante super peludão, mas que com presas muito maiores, aliás, bem maior que o elefante. O bicho era enorme, enorme. E, cara, ele foi imortalizado aí no filme da Era do Gelo, e imortalizado na nossa imaginação. Nós não vimos, né? Mas os nossos ancestrais viram. Inclusive, é possível até que tenham sido os nossos ancestrais, quase que muito provavelmente, quase que com certeza, a causa da extinção deles. Mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Continuando o assunto. Então acharam a Yuka, ela estava congelada numa camada de gelo chamada permafrost, que está sempre congelada. E o que acontece? Isso foi muito importante, é muito importante, porque preservou tecidos moles, inclusive o cérebro, por exemplo. Então você tem partes bem preservadas. É claro que, o bicho está morto há mais de 30 mil anos, se não me engano são 39 mil anos. Então é óbvio que o bife pode estar estragado em alguma parte, mas dependendo da parte aí, dá para fazer um bife na panela. Deve ser até gostoso. Eu, quando era criança, eu tinha aquela coleção Os Bichos, e aquilo que me fez, assim, gostar tanto de animais, e me fez ser zoólogo hoje. E eu lembro que eu li nessa coleção, agora eu já me enganei, pode ter sido também na coleção Conhecer, que eu ficava lendo, mas tinha um trecho, alguma parte, e isso não sai da minha cabeça, até a foto não sai da minha cabeça, mas eu tenho quase que certeza que foi Os Bichos, em que falava que alguns cientistas comeram bife de mamute congelado, e o mamute tinha não sei quantos mil anos aí. Enfim, brincadeira à parte, eu não sei se isso é verídico ou não, mas dá pra gente ter uma ideia de que sim, talvez achar mamutes congelados não seja uma coisa tão incomum assim. Quer dizer, é rara pra caramba, mas não é impossível. É isso que eu quis dizer. E aí, o que acontece? Eles acharam essa Yuka e estava muito bem conservada. Tá lá no Japão, como os japoneses adoram esse bicho lá, e é fantástico, é um achado maravilhoso. E a ideia é realmente trazer o bicho à vida, quer dizer, não a Yuka, mas um clone. Um clone. Sabe aquele lance de você pega uma célula, o núcleo de uma célula, coloca no óvulo, que é a técnica que a gente tem, tá? O clone perfeito é aquele que faz lá o tatu, que tem um monte de filhotinho clone. O nosso clone, por enquanto, a nossa técnica é essa. A gente tira o núcleo de uma célula e coloca num óvulo. Aí o óvulo já tem lá a mitocôndria e outras células. Enfim, pode ter até melhorado isso já, mas não é assim uma clonagem perfeita. Mas é clonagem. É clonagem, ponto. É igual a Dolly. A clonagem que eu conheço é a clonagem da Dolly. É claro que ela foi aperfeiçoando. E a ideia é fazer mais ou menos igual a Dolly, que é aquela ovelha que foi clonada. Foi o primeiro mamífero a ser clonado. Foi um sucesso. Eu estava fazendo vestibular na época. Tive que estudar bastante sobre a Dolly. Foi muito legal e eu sou fascinado por esse assunto. E aí o que acontece? Esses caras, esses cientistas, eles pegaram núcleos de células, se eu não me engano foi da medula e do tecido muscular. Pegaram esse núcleo e colocaram lá em ovócitos, né, de ratas, óvulos de camundongo, para fazer o teste de controle. E não foi uma só, foi uma pancada de célula, foram dezenas, e parece que teve atividade em 5 delas. Teve atividade, não foi uma atividade perfeita, porque a célula não se duplicou, né, não fez lá toda a duplicação que deveria ser feita, mas apresentou atividade. A gente sabe que células de animais mortos, elas podem sim ser
digamos assim, clonadas, desde que tenha todo um parâmetro, né? Não pode ser o bicho morto muito tempo, tem que ser fresco, tem que ser algo... E por nossa sorte, Yucca estava fresca, né? Pelo menos no seu interior. Quer dizer, fresca até um certo ponto, porque a gente não sabe o quanto dessa célula foi deteriorada. Porque a partir do momento que se morre, tudo começa a se decompor, né? O processo começa, a ação bacteriológica começa, e um monte de outras coisas aí, para quem gosta de cadáver, ou sabe melhor que isso aí, ou para quem gosta muito de cadáver, tem ideia boa sobre, quer dizer, ideia boa, sabe muito bem como funciona. Mas o fato é que a gente precisa de achar células boas, células intactas, e não só isso, é preciso também de achar células que têm aquilo que a gente chama de totipotência, ou as famosas células tronco, né? Que são células capazes de se dividir em outras com mais facilidade. É mais ou menos assim, como se fossem células capazes de se transformar em qualquer coisa. Quando você pega, por exemplo, uma célula do tecido cardíaco, ela já é uma célula especializada e é uma célula do tecido cardíaco. Então ela já perdeu grande parte da função dela, e óbvio que você fazer com que ela regrida ao ponto de virar uma célula germinativa é quase que impossível. Sendo assim, é preciso achar células que tenham essa capacidade, células que fiquem próximas disso, células que sejam aí totipotentes, ao ponto de virar novas células e construir um novo ser. E fazer um clone. Isso é um barato. E aí vem a parte da discussão. Eu sei que agora a galera vai sentar o sarrafo aqui no meu vídeo, porque no meu YouTube tem biólogos, 70% das pessoas que estão inscritas no meu YouTube são biólogos ou estudantes de biologia. E o restante é amante da natureza. E vai ter uma galera que vai querer me pancar aqui, do tipo, pô, Henrique, mas vai trazer um bicho aqui, você vai introduzir um animal e vai destruir tudo, vai causar um desequilíbrio na natureza. Cara, essa galera, os meus pares, eles veem desequilíbrio em tudo, né? Menos em tudo que está acontecendo atualmente aí. Tudo é um desequilíbrio total. Olha, esses animais, quase que com certeza, foram extintos, ou pelo menos o pontapé final, bem que provavelmente pode ter sido a nossa espécie. Nossa espécie espalhando pelo mundo aí. Os mamutes, eles eram bem espalhados pelo mundo. Tinha no norte da América do Norte, tem até vestígios na América do Sul. Norte da África, Ásia, tem até vestígios na América do Sul. E claro que com várias espécies, né? Eu tô falando aí da Yucca, um mamute lanoso, aquele mamute siberiano. Mas eles existiam por aí. E o barato disso é que existem ainda plantas que têm mega sementes. Tem plantas que têm sementes muito grandes. E essas plantas, muito provavelmente, eram dispersas por animais grandes, por animais da megafauna. E o que acontece? Muitas dessas plantas acabam entrando num gargalo evolutivo porque elas precisavam daquele animal para dispersar as suas sementes. Cara, você vê, por exemplo, o abacate. Olha o tamanho da toba que tu tem que ter para sair um caroço de abacate. Meu amigo, tu imagina tu engole um caroço de abacate, como é que tu bota isso para fora depois? Como é que você vai ficar lá no vaso, meu irmão? Ou seja, o abacate não foi feito para você comer, apesar de ter aí hoje uma vantagem muito grande para o pé de abacate, se dispersou pelo mundo inteiro por conta da ação humana que adorou o fruto e leva consigo e planta os caroços em outros lugares. Mas e a planta no geral, ela é fixa, tá? Antes do ser humano, a planta aqui ó, é fixa, beleza? Então ela tem alguns métodos de dispersão. O fruto pode cair perto dela e aí fica o fruto muito próximo à árvore mãe. E aí é um problema porque é uma competição. Ou o fruto pode ser, por exemplo, levado pelo vento, que é o caso dos frutos alados, ou o fruto pode fazer o quê? Ser dispersado por animais. Ou seja, animal vai lá, come aquele fruto, quer dizer, eu falei fruto, mas semente, tá? Come aquele fruto e com o fruto come a semente também. É mais ou menos assim, ó. O passarinho foi lá e comeu goiaba pra caramba, comeu muita goiaba. E é óbvio que veio o caroço, né? O caroço, entrou ali. E aí o passarinho voa para longe, de repente, um dia, aliás, no mesmo dia, mais tarde, dá uma vontade dele fazer o número 2. E aí o que acontece? Aquela dorzinha de barriga, e ele manda bala, dá aquela defecada no local onde aquela planta não existia. E aí o que acontece? O carocinho ali já cai com adubo e tudo, olha que maravilha, pronto para ser disperso.
Daí você consegue entender como é que tem tanta planta nas ilhas, por exemplo, onde ninguém tinha chegado lá antes. Ou lá na ponte que partiu lá em cima no topo da montanha. Quem botou aquilo lá? Como é que a planta chegou lá? Ela foi andando? Não, muito provavelmente foi dispersa por animais. 86% da nossa floresta é dispersa por animais. E a gente tem um monte de plantas aí, pelo menos deveria ter plantas com mega sementes, que com certeza estão associadas à megafauna, ou seja, animais bem grandes. Animais que são acima de 50 quilos e no caso do mamute, toneladas. No caso da preguiça gigante, também toneladas. E existem plantas que muito provavelmente estavam associadas a esses animais. E essas plantas estão hoje definhando, acabando. Por quê? Porque esses animais foram extintos, quase que provavelmente extintos pelos seres humanos. E trazer o mamute não vai causar esse impacto que a gente está achando, não. Muito pelo contrário, pode até ampliar a biodiversidade. Eu assumo que sou super favorável. Primeiro, porque eu quero entender todo o comportamento daquele animal. Segundo, que seria algo maravilhoso. Eu sou um amante da ciência. Eu não sou aquele eco chato que... Não pode. Ai, não pode. Ai, que não sei o quê. Vamos explodir, acabar com os seres humanos da Terra e acabou tudo. Meu amigo, eu sou um homem da ciência. Eu quero terraformar outros planetas. Eu estou pronto para viver isso. Porque quando eu era criança eu vi os Jetsons, eu via Star Trek pra caramba e eu achava que quando chegasse na idade que eu tô, eu estaria vendo outros planetas, mas eu tô vendo nego brigando por religião, se matando por conta de ideologia e nada progrediu. Pelo contrário, agora tá vindo a onda da terra plana, antivacina, pessoas atacando a universidade pública, torta e direito, só coisa ruim, só coisa ruim. Não, o meu sonho é outro. O meu sonho é terraformar outro lugar e antes que alguém aqui escreva aqui embaixo. Ah, mas você vai terraformar outro planeta pra quê? Pra destruir tudo lá? Meu amigo, presta atenção. Não tem nada lá, tá? Se a gente vai terraformar Marte, não tem nada em Marte. A gente vai precisar transformar aquilo em um planeta habitável. E é óbvio que a engenharia genética, a nossa engenharia genética vai ser fundamental. Por quê? Você está falando, por exemplo, de Marte, o local tem uma gravidade menor que da Terra. Então tu acha que tu vai viver lá assim na boa? Meu amigo, os seus ossos, por exemplo, precisam da ação da gravidade. Um monte de outros problemas que você vai ter. Que organismos vão viver lá? E é óbvio que a gente vai ter que trabalhar com engenharia genética. E é óbvio que a gente vai ter um monte de planetas para terraformar. Imagina que sonho poder terraformar tudo quanto é planeta. Cara, a vida pode ser única no planeta Terra. As pessoas não pensam assim, as pessoas acham que a vida é abundante no universo. Talvez até seja, mas talvez não seja. Talvez 13 bilhões de anos para esse universo seja muito pouco e talvez a vida perambule somente aqui. E mesmo assim, que tenha vida próxima, talvez a gente nunca ache, nunca saiba. E a grande chance da gente expandir a vida que existe no planeta Terra é terraformar outros planetas. E olha que legal, trazer mamute vai nos dar know-how para fazer mais clonagem, para trabalhar, aumentar, ampliar a técnica de clonagem e produzir organismos novos, até vidas que não existiam. Isso, maluco, é fantástico. Eu tô aqui no meio da chuva com tesão danado falando de ciências, porque ciências, cara, é muito legal. E não caiam nessa besteira do tipo, você vai trazer mamute, vai ser um problema mental. Não, isso é uma coisa controlada. Além do mais, é um animal gigante. Quem é que vai perder o mamute, cara? Não é possível que tu vai perder o mamute. Nós nunca perdemos, inclusive por causa do tamanho deles, que provavelmente que nós extinguimos os bichos naquela época, que não tinha GPS, não tinha nada. Imagina agora. Agora é muito mais fácil você, entre aspas, eliminar um problema, se caso isso saia de controle. Então, não aguento quando eu me irrito com essa galera. A galera que volta dá pra trás, dá um tempo. Vai ser maneiro, cara. Vai ser legal sim. Tomara que eles consigam aí achar uma célula capaz de ser clonada, capaz de colocar aí o mamute de volta pra gente entender como é que era esse bicho. Muito legal. Tomara que façam outras coisas também. Já pensou? Se os caras conseguem trazer o homem de Neandertal? Muito legal, cara. Seria muito legal. Imagina um Neandertal vivendo entre a gente e a gente aprendendo sobre o comportamento deles. Cara, seria uma decepção grande para a humanidade se a galera entendesse que de repente o Neandertal seria muito melhor em fazer determinadas atividades do que o Homo sapiens em si, apesar de termos genes dele. Então fica aí, galera. Tá chovendo demais já. Chega. Se inscreve no canal, cara. Se inscreve no canal, um canal de divulgação científica. Se inscreve nessa josta aí. Fui. Valeu.